Fala, povo de Deus, paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José, e vamos dar sequência à nossa leitura bíblica em 100 que dias, Lucas estamos capítulo 10. Mas antes, deixa eu orar com você. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de ler a Tua Palavra. Mas queremos, Senhor, não somente ler, mas aplicar em nossas vidas, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos iluminar, direcionar para sermos praticantes da Tua Santa Palavra. Obrigado pela graça, obrigado pelo perdão, pela misericórdia, pela vida que nós temos hoje a oportunidade de estar na tua presença e ler a tua palavra. justo. Amém. Lucas Não capítulo es- 10 diz assim: Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de dois em dois, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar onde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas no meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixe a saudação com ele, mas se o homem não for de paz, retire a saudação, fiquem na mesma casa e comam e bebam e o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem doentes daquelas cidades e diga ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrar numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira desta cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disto: o reino de Deus chegou até vocês. E Jesus disse mais isto: eu afirmo a vocês que no dia do juízo terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. Jesus continuou: ai de você, cidade de Corazim, ai de você, cidade de Betsaida, porque os milagres que foram feitos em vocês tivessem feito na cidade de Tiro de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados e muito mais tempo, há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam arrancado, se arrastado no chão, vestido de roupas feitas de pano grosseiro, teriam jogado cinza na cabeça. No dia do juízo de Deus, terá mais pena de Tiro e Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaiba. E você, cidade de Cafarnaum, que acha que vai subir até o céu, pois será jogada no mundo dos mortos. Então disse aos discípulos: quem ouve vocês está me ouvindo. Quem rejeita você está me rejeitando, e quem me rejeita, rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando, pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saíam das pessoas. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para ser para, sem sofrer nenhum mal, vencer as forças do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Naquele tempo, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: ó Pai, o Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondestes dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e também aquele a quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai. Então Jesus virou-se para os discípulos e disse: só para eles. Eles são as pessoas que podem ver e que o que vocês estão vendo. Eu afirmo a vocês que muitos profetas, reis, gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não puderam. O mestre da lei levantou-se e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso e como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e com toda a alma e com todas as forças e com toda a mente. Ame o seu próximo como você ama você mesmo. A sua resposta está certa, Jesus disse. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó,
No caminho, alguns ladrões assaltaram, atirando, tirando a sua roupa, bateram nele e deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também o levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem assaltado? Aquele que socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e, chegando a um povoado, ali uma mulher chamada Marta recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés de Jesus e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho de casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: O senhor não se importa que minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho e mande que ela venha me ajudar? Aí o senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas e esta ninguém vai tomar dela. Lucas capítulo 11. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dai-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós temos perdoados todos os que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados. Então Jesus disse aos seus discípulos: Imagine o que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e diga-lhe: Amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para oferecer. Imagine que um amigo responda lá dentro: Não me amole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar pães. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante, porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisa. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam a porta e será aberta para vocês. Porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. A porta será aberta para quem bate. Por acaso, alguns de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando lhe pede peixe? Ou se o seu filho lhe pedir ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos? Quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Quando Jesus estava expulsando de um certo homem um demônio que não deixava falar. Quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram: É Beelzebul, o chefe dos demônios, que dá poder a este homem para expulsar os demônios. Outros, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, pediam que ele fizesse milagres para mostrar que o seu poder vinha de Deus. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: O país que se divide em grupos que luta entre si, certamente será destruído. A família que se divide em grupos que lutam entre si, também será destruída. Se o reino de Satanás tem grupos que lutam entre si, como continuará a existir? Vocês dizem que é Beelzebul quem dá poder para expulsar demônios. Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês são completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso os demônios. E isso é prova de que o reino de Deus chegou até vocês. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua própria casa, tudo o que ele está seguro. Mas quando um homem mais forte ataca e vence, leva todas as armas em que o outro confiava e reparte tudo o que tomou dele.
Quem não é a meu favor é contra mim. Quem não me ajuda a juntar está espalhando. Jesus continuou: quando o espírito mau sai de alguém, anda por alguns lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então ele diz: vou voltar para a minha casa, onde saí. Aí volta e encontra a casa varrida e arrumada, depois sai e vai buscar outros 7 espíritos piores ainda. Todos ficaram morando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Quando Jesus acabou de dizer isso, a mulher que estava no meio da multidão gritou para ele: como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou. Mas Jesus respondeu: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Quando a multidão se juntou em volta de Jesus, ele começou a falar e disse o seguinte: como as pessoas de hoje são más, pedem um milagre como sinal de aprovação de Deus, mas nenhum sinal lhes será dado a não ser o milagre de Jonas. Assim como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores da cidade de Nínive, assim também o Filho do Homem será um sinal para a gente de hoje. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio do muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo: o que está aqui é mais importante do que Salomão. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, porque quando ouviram a mensagem de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. Jesus continuou: ninguém acende uma lamparina para pôr num lugar escondido ou debaixo de um cesto. Ao contrário, ela é colocada em um lugar próprio para que os que entrarem na casa possam enxergar tudo bem. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Pois se o seu corpo estiver completamente luminoso, nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. Quando Jesus acabou de falar, um fariseu o convidou para jantar na casa dele. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu ficou admirado quando viu que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Então o Senhor disse a ele: vocês, fariseus, lavam o corpo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de violência e de maldade. Seus tolos, quem fez o lado de fora não é o mesmo que fez o lado de dentro? Portanto, deem aos pobres o que está dentro dos seus copos e pratos, e assim tudo ficará limpo para vocês. Ai de vocês, fariseus, pois dão para Deus a décima parte até mesmo da hortelã, e da arruda, e das todas as verduras, mas não são justos como os outros que não amam a Deus. E são exatamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Ai de vocês, fariseus, pois gostam demais dos lugares de honra nas sinagogas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Ai de vocês, pois são como sepulturas que não se veem, sepulturas que as pessoas pisam sem perceber. Então, um mestre da lei disse a Jesus: mestre, falando assim, o Senhor está nos ofendendo também. Jesus respondeu: ai de vocês, mestres da lei, porque põem fardos tão pesados nas costas dos outros que eles quase não podem aguentar, mas vocês mesmos não ajudam nem ao menos com o dedo essas pessoas carregarem esses fardos. Ai de vocês, pois fazem túmulos bonitos para os profetas, os mesmos profetas que os antepassados de vocês mataram. Com isso, vocês mostram que concordaram com o que os seus antepassados fizeram, pois eles mataram os profetas e vocês fizeram túmulos para eles. Por isso, a sabedoria de Deus diz: mandarei que eles, profetas e mensageiros, e eles matarão alguns e os perseguirão outros. Por causa disso, esta gente de hoje será castigada pela morte, e todos os profetas assassinados desde a criação do mundo, começando pela morte de Abel até a morte de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o lugar santo. Sim, eu afirmo a vocês que o povo de hoje
será castigado por todos esses crimes. Ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria, assim nem vocês mesmos entram, nem deixam os outros entrarem. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a criticá-lo com raiva e a lhes fazer perguntas sobre muitos assuntos. Eles queriam levá-lo a dizer alguma coisa que pudesse lhe ser motivo para acusá-lo. Lucas capítulo 12. Milhares de pessoas se ajuntaram de tal maneira que umas precisaram das outras. Umas pisavam nas outras. Então Jesus disse primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Assim, tudo que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia. E tudo que disserem em segredo dentro do quarto fechado será anunciado abertamente. Eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo, tem poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. Por acaso, não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece de nenhum deles. Até os fios de cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem muito mais do que os passarinhos. Jesus disse ainda: eu digo a vocês que se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará diante dos anjos de Deus que está nos céus. A pessoa é dele. Mas se aquele disser publicamente, não é meu, o Filho do Homem também dirá dos anjos de Deus, essa pessoa não é dele. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado. Porém, quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governadores e autoridades, não fiquem preocupados pensando como vão se defender ou o que vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo vai ensinar o que vocês vão dizer. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir a propriedade entre vocês? E continuou dizendo a todos: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que vou fazer? Ah, já sei. Disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo o que é bom, precisa para muitos anos. Agora descanse e beba, descanse como, agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe diz: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu: isto é o que acontece com aquelas pessoas que juntam riquezas para si mesmo, mas para Deus não são ricos. Então Jesus disse aos seus discípulos: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir, pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam, os corvos nem semeiam, não colhem, não têm despensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode compridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupa com as outras? Vejam como crescem as flores no campo. Elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmo, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo
tão rico usava roupas tão bonitas como as dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queima no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos, preocupados sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos deste mundo é que estão preocupados com estas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e Deus lhe dará todas essas coisas. Jesus continuou: Meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las, pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Jesus disse ainda: Fiquem preparados para tudo, estejam com roupa bem presa, com cinto e com e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão que vai voltar na festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los, mandará que se sentem à mesa e ele mesmo servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite e até mais tarde. Lembre-se disso. Se o dono da casa soubesse que, ora, o ladrão via, não deixaria roubar a sua casa. Vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é então o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão de encarrega de tomar conta da casa e dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que, de fato, o patrão vai colocá-lo como encarregado em todas as suas propriedades. Mas imaginem o que acontecerá se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar. Imagine que esse empregado comece a bater nos outros empregados e, e a comer, beber e ficar bêbado. Então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para lugar aonde os desobedientes vão. O empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas. Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz coisas que merecem castigo, esse será castigado com poucas chicotadas. Assim, será pedido muito de quem recebe muito, e daquele quem muito é dado, muito mais será pedido. Jesus continuou: Eu vim para pôr fogo na terra, como eu gostaria que ele já tivesse aceso. Tenho que receber um batismo, e como estou aflito até que isso aconteça. Pois pensam que eu vim para trazer paz ao mundo? Eu afirmo a vocês que eu não vim trazer paz, mas divisão, porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 contra 3, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos contra os pais, as mães contra as filhas contra as mães, a sogra vão ficar contra as noras, noras contra as sogras. Jesus disse também ao povo: Quando vocês veem uma nuvem subindo para o oeste, dizem logo: vai chover, e de fato chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem: vai fazer calor, e logo, e faz mesmo. Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então, por que não sabem explicar o que fazem, o que quer dizer os sinais desta época? E Jesus terminou dizendo: por que é que vocês mesmos não decidem qual é a maneira certa de agir? Se alguém fizer uma acusação contra vocês e levar ao tribunal, faça o possível para resolver a questão enquanto ainda está no caminho com essa pessoa. Isto para que ela não leve ao juízo. O juiz entregará ao guarda e o guarda porá você na cadeia. Eu lhes afirmo que
você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Lucas capítulo 13. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus, como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: Vocês pensam que aqueles galileus foram mortos desse jeito? Isso quer dizer que isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se eles se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E se lembrem daqueles 18 no bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De maneira nenhuma. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, vocês vão morrer como eles morreram. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira em sua plantação de uvas, e quando foi procurar figo, não encontrou nenhum. Aí ele disse ao homem que tomava conta da plantação: Olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nessa figueira, e não encontro nenhum. Corte esta figueira para deixá-la continuar tirando força da terra sem produzir nada. Mas o empregado respondeu: Patrão, deixa a figueira ficar mais esse ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. E se no ano que vem ela não der figos, muito bem. Não, se não então der, então mande cortá-la. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga e chegou ali uma mulher que jazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus viu, ele a chamou e disse: Mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo: Há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Então Jesus respondeu: Hipócritas, no sábado qualquer de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi e o seu jumento a fim de levá-lo para beber água. Agora está aqui descendentes de Abraão, que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não pode ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Jesus disse: Com, que, com o que o reino dos céus de Deus é parecido? Que comparação posso usar? Ele é como uma semente de mostarda que um homem pega, planta na sua horta, a planta cresce e fica uma árvore, e os passarinhos fazem ninhos nos seus ramos. Jesus continuou: Que comparação poderia usar para o reino de Deus? Ele é como um fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a mesa. Jesus atravessa a cidade e povoados, ensinando a sua viagem para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Jesus respondeu: Faça tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta, dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: Não sei de onde são vocês. Pois vocês dirão: Nós conhecemos, comemos e bebemos com o Senhor. O Senhor nos ensinou na nossa cidade. Mas ele responderá: Não sei de onde vocês são. Afaste de mim, vocês só fizeram o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas do reino de Deus, vocês estiveram do lado de fora. Então haverá choro e ranger de dentes e desespero. Muitos virão do leste e do oeste, do norte e do sul, e vão sentar-se à mesa no reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: Vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Jesus respondeu: Vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: Hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas. No terceiro dia terminarei o meu trabalho. Jesus continuou: Mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros de Deus, que Deus manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como uma galinha junta
os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Lucas capítulo 14. Num sábado, Jesus entrou numa casa de um certo líder fariseu para tomar uma refeição, e as pessoas que ali estavam olhando para Jesus com muita atenção. Um homem com as pernas e braços inchados chegou perto dele, e Jesus perguntou aos mestres da lei e aos fariseus: A nossa lei permite curar nos sábados ou não? Mas eles não responderam nada. Então Jesus pegou o homem, curou e mandou embora e disse: Se um filho ou um boi de vocês cair no poço, será que vocês vão tirá-lo logo ou de lá, mesmo que isso aconteça no sábado? E eles não puderam responder. Certa vez, Jesus estava esperando com os convidados escolhidos os melhores lugares da mesa. Então, fez essa comparação. Quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não sentem no melhor lugar, porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Então, quem convidou você, o outro, poderá dizer a você: dê esse lugar para este aqui. Aí você ficará envergonhado e terá que sentar-se no último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Aí quem convidou vai dizer a você: meu amigo, venha sentar-se aqui num lugar melhor. E isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados, porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Porém, Jesus disse ao homem que havia convidado: quando você der um almoço ou um jantar, não convide seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão, assim pagarão a gentileza para você. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que essas pessoas que fazem o bem ressuscitarem. Um dos que estavam à mesa, ouvindo isso, disse a Jesus: Feliz os que irão sentar-se à mesa no reino de Deus. Então Jesus disse: certo homem convidou muita gente para a festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou os empregados dizer aos convidados: venham, tudo está pronto. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho que dar uma olhada nele, peço que me desculpe. O outro: comprei 5 juntas de boi e preciso ver se trabalham bem, peço que me desculpe. O outro: acabei de casar, por isso não posso ir. O empregado voltou, contou ao patrão, ele ficou com muita raiva e disse: vai depressa pelas ruas, pelos becos da cidade, tragam pobres, aleijados, e cegos e coxos. Mais tarde, os empregados disseram: patrão, fiz o que o senhor mandou e ainda está sobrando. O patrão respondeu: vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que vocês encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará do meu jantar. Certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, sua irmã e até a si mesmo. Pois não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quiser construir uma torre, primeiro senta, calcula o quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar o alicerce, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminá-la. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, vai acabar precisando mandar mensagem a outro rei enquanto ele ainda estiver longe para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo: assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, deixa de ser sal. É jogado fora, pois não serve mais nem para a terra, nem para um monte de esterco. Se você tem ouvidos para ouvir, então ouça. Lucas capítulo 15. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama
e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola: se alguns de vocês têm 100 ovelhas e perde uma por acaso, não vai procurá-la? Assim deixa no campo outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. E quando encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando a casa, chama os amigos, vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. E Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende a lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando encontra, convida as amigas, vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê agora minha parte da herança. O pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecados e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz havia gastado tudo quanto houve uma grande fome. Naqueles dias, o país começou a passar necessidade. Então procurou os moradores daquela terra, com fome. Ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz Quando o rapaz ainda estava longe da casa do pai, o avisou. Com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Ponham o anel no dedo e a sandália nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque neste meu filho que estava morto viveu e viveu de novo, e estava perdido e foi achado. Começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando voltou, chegou perto da casa, viu a música, o barulho da dança. Então chegou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso, seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu para que ele entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer uma festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Lucas capítulo 16. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a este homem que um administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste atenção, preste conta da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. E o administrador pensou: o patrão está me despedindo, e agora o que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra, nem e tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que vou fazer. Aí, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para eles: primeiro, quanto é que você deve para meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse: aqui está a sua conta. Sente-se e escreva 50. Para o outro perguntou: quanto é que você deve? Está devendo 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800. Mandou o administrador.
E o patrão desse administrador desonesto elogiou a sua esperteza e continuou: as pessoas deste mundo são mais espertas do que os seus negócios. São mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para conseguir. Por isso eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos a fim de que quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir dois donos, e ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, e será fiel a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e também servir o dinheiro. Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. Então Jesus disse a eles: para vocês parecem bom, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito não vale nada para Deus. A lei de Moisés, os ensinamentos dos profetas duram até a época de João Batista. Desde este tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada e cada um se esforça para entrar nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Se um homem se divorciar e casar com outra, comete adultério, e quem casar com a mulher divorciada também comete adultério. Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro que tinha corpo coberto de feridas e costumava largar costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome das migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa no céu. O rico também morreu e foi sepultado, e ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá de longe Abraão e Lázaro, e do lado dele então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. Agora ele está feliz aqui enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar aqui até vocês não podem, como também daí não podem passar para cá. O rico disse: Neste caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e avise para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutam Moisés e os profetas, não crerão mesmo que alguém ressuscitasse. Lucas capítulo 17. Jesus disse aos seus discípulos: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado. Seria melhor para que essa pessoa que ela fosse jogada no mar como uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço, do que fazer com que o outro desses pequeninos pequem. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier dizer, me arrependo, então perdoe. A fé. Os apóstolos pediram ao Senhor, aumente a nossa fé. E ele respondeu: se a fé de vocês se fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: arranque-se pelas raízes e vá plantar no mar. Ela obedeceria. Jesus disse: façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida de ovelhas. Quando ele voltou do campo, será que você vai dizer: venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá: prepare o jantar para mim, ponha o avental e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Por acaso, o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser como vocês. Depois de fazer tudo o que foi mandado, digam: somos empregados que não valem nada. Fizemos somente o nosso dever.
Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou pelas regiões de Samaria da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram encontrar-se com ele e pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus ouviu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles era o samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e agradeceu e disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros? Porque somente o estrangeiro voltou para louvar a Deus? Jesus disse a ele: levanta-te e vá. Você está curado porque teve fé. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. E ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai ver. Vejam, está aqui, está aí, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então ele disse aos discípulos: chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Alguns vão dizer a vocês: olhem aqui, olhem ali, porém não saia para procurá-lo, porque assim como relâmpago brilha de uma ponta do céu até outra, assim será o dia do Filho do Homem. Será o dia que o Filho do Homem vier. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje, como foi no tempo de Noé. Assim também será os dias antes da vinda do Filho do Homem. Todos comiam, bebiam, e os homens e mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na arca. Depois veio o dilúvio e matou todos. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu céu e o fogo de enxofre matou todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem aparecer. Aí quem estiver em cima da casa, do terraço, desça e fuja. Não perca tempo entrando na casa para pegar as suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembre-se da mulher de Ló. A pessoa que procura seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem enriquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Naquela noite, 2 pessoas estavam dormindo numa cama. Eu afirmo a vocês que uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será levada e a outra será deixada. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado, o outro deixado. Então os discípulos perguntaram: Senhor, onde vai ser isto? Ele respondeu: onde tiver o corpo de um morto, aí ajuntarão os urubus. Lucas capítulo 18. Jesus contou o seguinte parábola, mostrando aos discípulos o que devia orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso do meu adversário. Diante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que é verdade que eu não temo a Deus e que também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. O Senhor continuou: preste atenção naquilo que o juiz desonesto diz. Será então que Deus não vai fazer justiça em favor do seu próprio povo, que grita pedindo socorro de noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Afirma a vocês que ele vai julgar a favor do seu povo. Fará isso bem depressa, mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Jesus também contou esta parábola para os que achavam que era muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro cobrador de imposto. O fariseu ficou em pé e orou sozinho assim: ó Deus, te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de imposto. Jejuo 2 vezes por semana e dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Mas o cobrador de imposto ficou de longe e nem lembrava o rosto, nem levantava o rosto para o céu e batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Jesus terminou dizendo: afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse.
Mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: Deixe que as crianças venham para mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas e que não são como essas crianças. Eu afirmo vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como essas crianças nunca entrará nele. Certo líder judeu perguntou a Jesus: Bom mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Você me chama de bom. Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite seu pai e a sua mãe. O homem respondeu: Desde criança eu tenho obedecido todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem viu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo tristeza no olho dele, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os que ouviram isso perguntaram: Então, quem é que pode se salvar? Jesus respondeu: O que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos as nossas famílias e seguimos o Senhor. E Jesus respondeu: Afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que por causa do reino de Deus deixar a casa, irmãos, parentes, filhos, receberá nesta vida muito mais e no futuro receberá a vida eterna. Jesus levou os 12 discípulos para um lado e disse: Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos não-judeus, e estes vão zombar dele, insultar e cuspir nele, bater nele, depois matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse, que essas palavras queriam dizer, e estava escondido deles. E eles não sabiam o que Jesus tinha falado. Jesus estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando viu a multidão passando, perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas iam à frente e repreenderam e mandaram que calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus mandou que trouxesse o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Jesus disse: Vá, veja, você está curado, porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver, tendo graças a Deus, foi seguir Jesus. E todos viram isso, começaram a louvar a Deus. Lucas capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade, morando ali um homem que estava tentado a ver que era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois aquele era muito baixo. Então correu diante da multidão e subiu uma figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso descer na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar: Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolvê-lo 4 vezes mais. Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Jesus contou uma parábola para os que ouviram o que ele tinha dito. Agora ele está perto de Jerusalém e por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Então Jesus disse: Certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados de uma cidade, deu a cada um uma moeda de ouro e disse: Vejam o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro até a minha volta. Acontece que o povo do seu país o odiava, e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito rei. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados que tinham dado dinheiro para saber quanto havia conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse: Patrão, a minha moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 10. Muito bem, respondeu. Você é um bom empregado. Porque foi fiel em pequenas coisas, você vai ser governador de 10 cidades. O segundo empregado veio ao patrão e com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser governador de 5 cidades. Disse o patrão. E o outro empregado chegou perto, o patrão: Aqui está a sua moeda. Eu embrulhei num lenço e escondi. Tive medo do senhor, porque sei que o senhor é um homem muito duro, que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. Ele respondeu: Você é um mau empregado.
Vou usar as suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que eu sou o homem duro, que tiro dos outros o que não é meu e colho o que não plantei. Então, por que você não pôs o dinheiro nos bancos? Assim, quando eu voltasse da viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para os que estavam ali: tirem dele a moeda e deem ao que tem 10. E eles responderam: mas ele já tem 10 moedas, patrão. O patrão disse: eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. Agora tragam aqui os meus inimigos, que não queriam que eu fosse rei deles, e os matem na minha frente. Depois de dizer isto, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam chegando na povoada de Betfagé e Betânia, que ficaram perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos à frente para conseguir, com a seguinte ordem: vão até o povoado, ali adiante, logo vocês entrarem, encontrarão um preso, um jumento, que ainda não foi montado. Desamarre o animal e traga aqui. Se alguém perguntar o que é que vocês estão fazendo, diga que o mestre precisa dele. E então foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumento, os donos perguntaram: por que é que você está desamarrando o animal? Eles responderam: o mestre precisa dele. Então eles levaram o jumento para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia suas capas no caminho. Quando chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. Ele, cheio de alegria, começaram a louvar a Deus em alta voz por tudo o que tinha visto. Eles diziam: que Deus abençoe o rei que vem em nome do Senhor, que a paz do céu, glória a Deus. Aí alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, mande que os seus seguidores calem a boca. Jesus respondeu: afirmo a vocês que se eles calarem as pedras, gritarão. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, viu a cidade, chorou com pena dela e disse: ah, Jerusalém, hoje mesmo, se você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias que os inimigos vão cercá-la com as rampas de ataque, vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará pedra em cima de pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Jesus entrou no pátio do templo, começou a expulsar dali os vendedores. Ele disse: na Escritura Sagrada está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será a casa de oração, mas vocês transformaram em um esconderijo de ladrões. Jesus encaminhava no pátio do templo todos os dias, e o chefe sacerdote, os mestres da lei e os líderes do povo queriam matá-lo. Mas não acharam jeito de fazer isso, pois todos o encurvaram com muita atenção, o escutavam com muita atenção. Lucas capítulo 20. Certo dia, Jesus estava no pátio do templo, ensinando o povo e anunciando o evangelho. Então chegaram ali alguns chefes dos sacerdotes, mestres da lei, com um dos líderes do povo e perguntaram: diga-nos, com que autoridade você faz essas coisas? Quem deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês, respondam. Quem deu autoridade a João batizar? Foi Deus ou ou foram as pessoas? Aí eles responderam: se disser disseram uns aos outros: o que vamos dizer? Se dissermos que foi Deus, vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Se dissermos que foram as pessoas, a multidão vai nos apedrejar, pois eles acham que João era profeta. Por isso responderam: nós não sabemos com que autoridade João autoridade para João batizar. Jesus respondeu: pois então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Depois Jesus contou esta parábola para o povo. Certo homem fez uma plantação de uva, arrendou para os lavradores, depois foi viajar, ficando fora por muito tempo. Quando chegou o tempo da colheita, mandou seu empregado para receber a sua parte, mas os lavradores bateram nele e mandou de volta sem nada. O dono mandou o outro empregado, mas ele também bateram nele. Depois trataram do modo vergonhoso e mandaram de volta sem nada. Então ele enviou o terceiro empregado e os lavradores também bateram e expulsaram. Aí o dono da plantação pensou: o que fazer? Já sei, vou mandar o meu filho querido. Tenho certeza que vão respeitá-lo. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram: este é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo, a plantação será nossa. Então eles jogaram o filho fora da plantação e mataram. Aí Jesus perguntou: e agora? O que é que o dono da plantação vai fazer? Virá, matará aqueles homens e dará a plantação a outros lavradores. Então, as pessoas que estavam ouvindo isso disseram: que Deus nos permita que isso aconteça. Mas Jesus olhou bem para eles e disse: as Escrituras afirmam: a pedra que os construtores rejeitaram veio para ser a mais importante de todas. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó.
O mestre da lei e os chefes sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus havia contado essa parábola e queriam prendê-lo mesmo, ali mesmo. Porém, tinham medo do povo. Então começaram a vigiar Jesus, a pegar alguns homens para fazer algumas perguntas a eles. Eles deviam fingir que eram sinceros e procuraram conseguir alguma coisa contra Jesus. Assim, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes teriam alguma desculpa para prender e entregar na mão do governador romano. Esses homens perguntaram: Mestre, sabemos que aquilo que o Senhor diz e ensina é certo. Sabemos também que o Senhor não julga pela aparência, que ensina a verdade sobre a maneira do viver que Deus exige. Diga, é ou não Diga, é ou não contra a nossa lei pagar imposto ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a má intenção deles e disse: Tragam aqui uma moeda. De quem são o nome e a cara que estão gravados nela? São do imperador, responderam eles. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador, tenha Deus o que é de Deus. Eles não puderam conseguir nenhuma prova contra Jesus diante do povo, por isso ficaram calados, admirados da resposta dele. Alguns saduceus, os quais afirmavam que ninguém ressuscitava, chegaram perto de Jesus e disse: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se algum homem morrer, deixa a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos e serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos, o mais velho casou, morreu sem deixar filhos, então o segundo casou com a viúva, depois o terceiro, e assim mesmo aconteceu com os 7 irmãos, isto é, todos morreram sem deixar filhos. Depois a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos casaram com ela. Jesus respondeu: Nesta vida, os homens e as mulheres casam, mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá, pois serão como anjos e não poderão morrer, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. E Moisés mostra claramente que que os mortos serão ressuscitados quando fala do espinheiro que estava em fogo e que ele escreve que o Senhor é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Isto mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele, todos estão vivos. Aí alguns mestres disseram: Boa resposta, mestre. E não tinham coragem de fazer mais perguntas. Em seguida, Jesus perguntou a eles: Como se pode dizer que o Messias é descendente de Davi? Pois o próprio Davi diz assim no livro dos Salmos: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se ao meu lado direito, até que eu ponha os meus inimigos como estrado debaixo dos meus pés. Se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? O povo todo estava escutando e Jesus disse aos discípulos: Cuidado com os mestres da lei, eles gostam de usar capas compridas e de ser cumprimentados com respeito nas praças. Eles escolhem os lugares de honra nas sinagogas, os melhores lugares dos banquetes, exploram as viúvas e roubam os bens para disfarçar. Fazem orações compridas, portanto, o castigo que eles vão sofrer será ainda pior. Glória a Deus pela leitura de hoje e que Deus te abençoe poderosamente.